E aí, eu sou o Chip, passando aqui no comecinho do vídeo para alguns recadinhos. O primeiro deles é que a Fênix Store está com o cupom do canal para toda a loja. Basta adicionar ChipFênix04 no final da sua compra e aproveitar o desconto. Também quero agradecer aqui a Taverna Nerd, que cedeu o espaço para que a gente gravasse o vídeo. Porém, como a loja estava um pouco lotada, não dava para ouvir nada, então eu tive que acabar narrando esse vídeo. Mas antes de irmos para o duelo, vamos dar uma olhada na lista dos decks. E aqui está a lista do Ragnar Lordmon, também querendo agradecer o Faval pelo duelo, e ele é o dono do deck. Ela é uma lista mais simples porque ela é baseada no starter deck do Ragnar Lordmon. Ele começa com o Ovo, o Sakutomon, que ele tem um efeito uma vez por turno no seu turno. Quando você joga um outro Digimon Legend Arms nas traits por efeito, você ganha 1 de memória. Ele também tem outra peça-chave, o Ludomon. Esse é um dos Ludomon peça-chave. Esse é um dos que revela a primeira carta do topo. E se for custo 7 ou menos, Legend Arms invoca. Tem outro que abre 5 cartas do topo do deck, pega um Ragnar Lordmon e um Legend Arms para a mão. E tem o Ragnar Lordmon. Bom, ele tem a DNA Digievolution. No caso, ele digievolui de 2 level 6, um vermelho e um preto. E ele tem Blitz, ou seja, Blitz ele ataca assim que entra em campo. Ele entrou em campo, mesmo que a memória tenha passado para o seu oponente, ele ataca. E uma vez por turno, quando uma carta é removida de um player Security Stack, você dá um suspend neste Digimon. E essa é a minha lista do The Brigade. Já tá vindo mais algumas atualizações dela pelo correio, mas enquanto não chega, essa continua sendo a minha lista. E as estrelas do deck não poderiam ser outras. São os Commandramons. A gente invoca vários Commandramons para atacar o oponente e milando a security dele, tirando as cartas da security, para então finalizar com o Dark Dramon. Ele entra por 13 e depois ele ganha 2 de memória para cada The Brigade que eu volto do meu cemitério para o topo do meu deck. E ele pode fazer isso com até 5 cartas. Então ele basicamente se invoca por 3 e ele tem Rush. Ou seja, ele pode bater no turno que ele entra. Diferente de Blitz, ele não bate se eu já tiver passado a memória para o oponente. Nesse jogo o Faval começou. Ele já deu hatch no Sakutomon. E ele vem dando a digievolução do Chikurimon. Ele compra uma carta pela digievolução. E ele digievolui novamente para Tia Ludomon, me passando com 2 de memória para fazer o meu turno. Eu compro, dou o hatch no Pangumon. Logo, eu já digievoluo para Commandramon. E eu coloco o Temer Easy Izumi no campo, fazendo o efeito on-play dele. Revelo 3 cartas do topo do meu deck, se todas elas forem pretas eu ganho 1 de memória. Como não aconteceu, eu apenas coloco na ordem que eu preferir no topo do meu deck. Mas todo turno a partir de então eu tenho 3 de memória sempre que eu tiver 2 ou menos no começo. Turno do Faval, ele já começa dando promote na Tia Ludomon. Depois de pensar um pouco, ele decide descer o Ludomon, level 3, on play. O efeito dele, ele coloca-se embaixo de um outro Digimon, que tem a Legend Arms, e ele revela a carta do topo. Se ela tiver um play cost de 7 ou menos e for Legend Arms, ele invoca. Invocou um outro Ludomon, que tem o efeito de revelar 5 cartas do topo do deck e botar para a mão um Ragnar Lordmon e um Legend Arms. Aqui ele acabou me explicando um pouquinho sobre essa regra, né, que eu não tinha de memória. E ele ganha 1 de memória para cada Legend Arms que ele joga um play. Então ele ganhou 2 de memória com esses 2 Digimons.
Ele então coloca pra mão um Legend Arms e o resto para baixo do deck, em qualquer ordem. Nesse momento ele ia pagar 2 de memória para fazer uma Digievolução, mas eu apontei para ele que ele não tinha colocado Security. Então eu deixei ele colocar Security no topo do deck sem problema nenhum, pois é apenas um amistoso. Ele Digievolui então para Tialudomon e me passa o turno com 2 de memória. Pelo efeito do Easy Izumi ele é setado para 3 e eu dou o meu draw. Promovo então o meu Comandramon. Porém, ele tem um blocker nos efeitos herdados, então ele poderia simplesmente suspender e destruir, deletar o meu Digimon. Decido apenas dar uma Digievolução do Comandramon para o Silvramon, que tem blocker. E acabo passando meu turno jogando mais um Comandramon, também com blocker. Já no turno do Faval, ele decide dar Digievolução nos 2 Tialudomon dele para Duramon, comprando uma carta para cada uma das Digievoluções que ele fez no turno. Passando pro meu turno e percebendo que a coisa estava ficando feia, eu decidi usar então os tapa-buraco que eu coloquei no meu deck. Rapidamente eu dei o meu draw, dei o hatch, digievoluí para Comandramon, baixei o Tamer Taikamiya da minha mão por 2 de custo, então eu pude usar o Dark Gaia Force, pois eu tinha um Tamer ou Digimon vermelho em campo. Dark Gaia Force deleta quantos Digimons eu quiser no on-play, até dar 15 de custo, no caso, os 2 Digimons deles davam 14. Ele já deu o hatch, jogou o Tikurimon para refazer o seu campo após tomar esse Dark Gaia Force pavoroso. Decidi então pela Digievolução do Zuba Eargermon. Então ele paga 4 de memória para jogar o seu Tamer Easy Izumi em campo e fazer o efeito. Revelar 3 cartas do topo do deck, se todas forem pretas, ele ganha 1 de memória. O que aconteceu? Então ele devolve eles para o topo do deck na ordem que ele preferir. Também a partir de agora, cada vez que ele tiver 2 ou menos de memória, ele seta para 3 no início do turno. Ele acaba decidindo trocar um pouco a ordem das cartas de cima. Eu permito tranquilamente, né? Como eu falei, é somente um amistoso, não é nada competitivo real. Ele troca a ordem e devolve para o topo do baralho. Então ele acaba trocando e jogando o Espadamon, sem revelar efeito algum, pois ele não tinha um outro Digimon Legend Arms em campo. No meu turno eu já compro e promovo o Comandramon para a área de batalha. Começo atacando com o meu Comandramon da direita, e como o Ragnalordmon dele, que estava na Security, tem mais DP que o meu Comandramon também vai para a Trash Zone. O meu outro Comandramon ataca, era outro Ragnalordmon, então o meu também é deletado novamente. Efeito do Bagumon, se for preto no topo do meu deck, ele vem para a minha mão. Eu decido não atacar com o Silvramon e ficar apenas por isso mesmo, jogando 2 Comandramons de Play Coast 2 e 3000 de DP. No turno do Faval, setado para 3, ele já dá
Promote. Ele dá um play do Zubamon, coloca embaixo de outro Digimon que tem a Legend Arms nas traits, e ele revela a carta do topo. Se tiver play cost de 7 ou menos e for Legend Arms, ele é invocado. Invocou o Ludomon. Ludomon tem o efeito de quando ele entra no jogo on play, revela 5 cartas do topo do deck, pega um Raina Lordmon e outro Legend Arms para a sua mão. E dessa vez tinha o Raina Lordmon. O resto vai para o fundo do deck em qualquer ordem. E por 3 ele decide dar o on play do Ludomon. Ele coloca então embaixo de outro Digimon com Legend Arms para fazer o efeito. Pegar a carta do topo e dessa vez tinha um play cost maior do que 7. Então ele apenas coloca para a mão e é minha vez. Eu compro, dou o hatch, dou a Digievolução para Chicorimon, e quando eu ia atacar com meu Comandramon, eu percebo que nos efeitos herdados do Digimon dele tem blocker, então eu peço para acabar voltando e não efetuo o ataque. Jogo então na minha mão on play o Hagurumon, faço o efeito dele de descartar uma carta Machine ou Cyborg da minha mão nos traits e comprando 2 cartas. Passo então o meu turno fazendo novamente uma Digievolução. Dessa vez, se o Dramon digievolui para Tanque Dramon. No turno do meu oponente, ele digievolui para Duramon e logo em sequência para Braiwilu Dramon. Efeito dele revela 3 cartas do topo do deck, escolhe uma delas que tenha Legend Arms nas traits e custe 7 ou menos para fazer a invocação. Zubamon foi o escolhido. Ele tem o efeito on play. Ele revela a carta do topo do baralho, colocando ele embaixo de outro Digimon que tem a Legend Arms. Dessa vez veio a Tia Ludomon, play cost de 4, entra no campo, mas não ativa efeito algum. Ele passa o turno, eu compro, promovo e logo começa os ataques. Hagurumon começa. Por misplay eu acabo usando o efeito do Tanque Dramon, mesmo sem o Hagurumon ser Debris Grade, mas não influencia no game. Comandramon é o próximo a atacar, também é deletado. Dessa vez um outro Comandramon entra em campo pelo efeito do Tanque Dramon. Outro Comandramon ataca, é deletado. Dessa vez nada de Comandramon checado, vai para o fundo do baralho. Ataco com o Chicorimon, recém-promovido. Ele é deletado pelo efeito blocker. Tanque Dramon ataca para ganhar o jogo e a Paçoquita. E esse foi o vídeo e o duelo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Mas não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de usar o cupom ChipFenix04 para garantir aquele desconto. Até mais!